Vamos falar sobre a profissão de farmacêutico, né? O que faz um farmacêutico, qual a importância dele para a sociedade. Para isso, recebemos o Dr. Patrick Cruz, ele que é farmacêutico e presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a você, bom dia a todos. E que bom que a gente vai ter a oportunidade de falar da profissão farmacêutica, é uma profissão bem relevante para toda a sociedade. Bom, então para a gente começar, o que faz um farmacêutico? Só para a gente começar nessa introdução e já fazer outras perguntas. O farmacêutico pode fazer muitas coisas, né? Na verdade, são mais de 130 áreas de atuação regulamentadas. Grandes áreas da profissão farmacêutica, a farmácia comunitária, seja ela pública ou privada, a farmácia das esquinas da cidade ou do serviço público, né, da assistência farmacêutica no serviço público. Além disso, o farmacêutico atua na farmácia hospitalar, na farmácia de manipulação, na área da estética, nas práticas integrativas e complementares, nas análises clínicas. Enfim, como eu falei, são mais de 130 áreas de atuação regulamentadas no Brasil e o farmacêutico é um profissional realmente multifacetado, com uma atuação bem diversa. Bom, e o curso, por exemplo, quanto tempo leva para esse profissional se formar, doutor? O curso de farmácia, hoje, pelas diretrizes curriculares, ele tem uma formação mínima de 5 anos, né? Esse curso é um curso bem difícil, no sentido de que existem muitas disciplinas, tanto a área de humanas, de exatas, de biológicas, então tem muita química. Tem cálculo, doutor? Tem cálculo. Toda profissão da área da saúde tem cálculo, mas eu acho que a profissão farmacêutica, dentre as profissões da área da saúde, ela tem mais cálculo. Envolve desde todas as etapas de produção, né, de medicamentos, então o cálculo na química, no dia a dia da profissão, especialmente em algumas áreas, ele é muito presente e é necessário. Bom, doutor, e assim, é verdade que o farmacêutico ele domina o nome de todos os remédios? O que pode ser mito e verdade dentro disso tudo? Muita gente pergunta isso pra gente a todo momento, né? Na verdade, a gente conhece muito de medicamento, afinal de contas, o farmacêutico ele está em todas as etapas da concepção do medicamento, desde a pesquisa e desenvolvimento até a produção, transporte, armazenamento, distribuição, até o uso do paciente. Então, a gente realmente sabe muito de medicamento. Existem disciplinas relacionadas a medicamentos, a farmacologia, no detalhamento dela, que realmente dão esse conhecimento para o farmacêutico, mas no Brasil, hoje, já são mais de 14 mil especialidades farmacêuticas registradas na Anvisa. Especialidade farmacêutica, a gente classifica a individualidade de um determinado medicamento. Então, registradas na Anvisa são mais de 14 mil deles. E cada um desses medicamentos tem um nome de marca, tem um princípio ativo, tem a forma farmacêutica, como ele se apresenta, tem interações, tem forma de uso. Então, é impossível a gente considerar que nós sabemos tudo de todos os medicamentos registrados no Brasil. Mas tenha certeza que o farmacêutico que é do dia a dia de trabalho da farmácia comunitária ou da farmácia hospitalar, naquele espectro de medicamentos que é do dia a dia dele, pode ter certeza que ele sabe muita informação mesmo, né? Sabe mais até que outros profissionais quando fala de medicamento, porque alguns especialistas e outros profissionais, eles sabem muito daquele métier, daquela linha de produtos, de substâncias que são da rotina dele, né? Então, aquele que trabalha uma determinada especialidade médica, aqueles medicamentos daquela especialidade, ele sabe muito. Mas a visão geral de todas as especialidades, dos medicamentos como um todo, é o farmacêutico que domina esse conhecimento, sem dúvida. Então, para a gente entender um pouco melhor, o farmacêutico é aquele que está sempre se atualizando, ou seja, ele sai da faculdade, pode estar trabalhando, mas ele a todo momento, é o que o senhor falou agora, né? Ele está acompanhando aquele processo de fabricação, está acompanhando tudo que acontece em relação à sua área, né? Não adianta parar de estudar, tem sempre que estar se atualizando, né? Sem dúvida. O profissional da área da saúde não para de estudar nunca. Na verdade, eu me arrisco a dizer que a gente estuda todo dia, porque todo dia, durante o teu trabalho, surgem dúvidas, surgem perguntas, questionamentos, realidades de pacientes diferentes, e a gente sempre está parando, fazendo uma pausa, lendo, procurando uma informação atualizada, utilizando uma base de dados para avaliar, por exemplo, uma interação medicamentosa. Então, a gente estuda, todo profissional da área da saúde e o farmacêutico mais do que nunca, até porque existem muitas mudanças no medicamento, né? Então, o próprio paciente, o usuário, ele percebe que às vezes ele está acostumado a tomar um xarope, que é o sabor morango, de repente agora é tutti-frutti, ou então tinha o xarope assim, agora ele é sem açúcar. Então, tem muita mudança diária
dos medicamentos, embalagem, cor, sabor, substâncias novas, dosagens novas, então a gente nunca para de estudar. Exemplo disso, perdão, quando a gente vai a alguma farmácia, né, o farmacêutico, olha, não tem esse que você está procurando, mas tem esse com essa composição X, Y, então são muito bem instruídos, né, doutor? Sem dúvida. E às vezes acontece também de ter desabastecimento, né? Tem alguns medicamentos que somem do mercado temporariamente por problemas de produção de matéria-prima, por questões logísticas mundiais. E aí a gente tem que buscar essas alternativas. Olha, no exemplo da pandemia, na época da pandemia, o farmacêutico ele não teve o destaque tão importante no que a gente entende da correria hospitalar, mas a parte logística do acesso a medicamentos para intubação, para sedação, foi o caos. Na época da pandemia foi o caos. E procurar alternativas de substituição, acesso, compra, armazenamento, logística de transporte, o farmacêutico esteve diretamente envolvido nisso, dando outras alternativas para que ele, às vezes, havia um tratamento padrão, uma prescrição padrão para determinada condição de saúde. E como aquele medicamento estava em falta, houve a necessidade de buscar alternativas. Esse profissional desenvolveu um trabalho fantástico que não apareceu, né? Não ficou visualizado na linha de frente, dentro da lógica hospitalar, mas foi imprescindível para o momento da pandemia. No quadro CBN Profissões desta segunda-feira, recebemos o Dr. Patrick Cruz, ele que é farmacêutico e presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará. Doutor, em relação ao estágio, por exemplo, queria que o senhor falasse da importância nessa fase de aprendizagem também, quando esse aluno ele já está ali no campo, já está trabalhando, já metendo a mão na massa, já está tendo conhecimento e criando relações, o que é importante. O estágio ele é fundamental, né? Qualquer profissão da área da saúde e na profissão farmacêutica não é diferente. A gente aprende fazendo, com supervisão, com uma percepção, né? Um profissional que já tem experiência ensina um estudante a como lidar com as diversas áreas. Imagina você que o farmacêutico, ele, por exemplo, produz medicamentos na farmácia de manipulação, né? Então, se ele, na faculdade, ele nunca tiver a oportunidade de perceber a prática da produção de medicamentos, né? Desde o cálculo, pesagem, utilização de vidrarias e equipamentos para a produção daquele produto, ele não vai ter como, formado na prática, colocar isso em prática. Então, esse é um exemplo. Mas o exemplo também de atendimento clínico, da realização de exames laboratoriais, do dia a dia da farmácia comunitária. Então, é importante que a gente tenha, ainda no campo da graduação, momentos de estágio, que a gente possa ter contato com a realidade da profissão, supervisionado por um profissional mais experiente, que ele possa direcionar o aprendizado para a prática, né? Isso vale para qualquer profissão da área da saúde. A gente que lidar com pessoas, né, com cuidado de pessoas, a gente precisa ter momentos de interação para o desenvolvimento dessas habilidades que são habilidades imprescindíveis para qualquer profissional da área da saúde. Bom, em relação ao mercado de trabalho, a gente volta a falar sobre a área de atuação. O senhor comentou bem no comecinho da entrevista, no começo do nosso quadro, doutor, eu queria que o senhor reforçasse essa área, que é bem ampla, né? A gente pensa que farmacêutico ele está somente ali, por exemplo, dentro de uma farmácia, dentro ali de um ponto comercial de um bairro, mas tem muita coisa por trás e a gente vê farmacêutico praticamente em vários locais. A gente tem dentro do mercado de trabalho uma realidade de muitas áreas de atuação. Isso é uma vantagem da profissão farmacêutica, né? Como eu disse antes, a farmácia comunitária, a estética, as análises clínicas, enfim, são mais de 130 áreas de atuação. Mas a gente tem visto também um movimento nacional de formação de muitos profissionais. Então, para você ter uma ideia, no estado do Pará, apenas nesse ano de 2023, o Conselho já inscreveu mais de 1.000 novos profissionais, né? Então, a gente, ainda que fique feliz com a formação de novos profissionais, e existe uma escassez, uma demanda em muitas localidades do interior do estado, mas essa formação em grande quantidade sobrecarrega muito alguns centros, como Belém Metropolitana. Então, a gente tem hoje uma realidade de mercado de saturação, uma certa saturação em todo o país, em grandes centros, né? Então, localidades aí, as regiões metropolitanas, têm muitos profissionais. E isso acaba prejudicando um pouco a questão da qualidade e do mercado de trabalho. Mas o que a gente tem visto também é um deslocamento, e o Conselho tem atuado muito, abrindo novos campos de trabalho em localidades no interior do estado,
no sentido de levar esse profissional de saúde de nível superior a uma população que é muito carente, que precisa da assistência de profissionais de saúde. Então, hoje a gente tem visto muitos farmacêuticos migrando para cidades e localidades do interior, onde a presença dele nas farmácias comunitárias é fundamental para aquela sociedade, né? De dar um suporte importantíssimo de triagem, rastreamento em saúde, atenção primária à saúde, inclusive até para direcionar tecnicamente um paciente de acordo com a gravidade do caso que ele apresenta, né? Então, existem situações de saúde que o autocuidado, a pessoa mesmo faz o cuidado, outra precisa de consulta médica, precisa de uma avaliação de um outro profissional, e esse direcionamento do que é grave, do que é moderado e do que é uma condição de saúde leve é feito baseado em protocolos, e o farmacêutico é um profissional de saúde preparado para fazer isso. Doutor, para a gente finalizando, o que é preciso para ser um bom profissional? E são duas perguntas para uma resposta. O senhor fica à vontade aí para detalhar, trazer exemplos. E como é que o aluno do ensino médio também pode saber se ele tem aptidão para o curso? Porque muita gente está naquela fase, né? Caramba, o que eu faço? Será que eu levo jeito para isso? O que o senhor tem a dizer? Até porque a função do quadro é essa, daquele empurrãozinho em relação ao mercado de trabalho, a qualificação profissional, isso é tudo muito importante. Então, fica à vontade. Olha, eu acho que o estudante do ensino médio que está nos assistindo, vendo a gente, ele tem que primeiro pensar que qualquer profissão da área da saúde tem contato com pessoas, na maioria dos campos de atuação. Tudo bem que existem campos de atuação que o farmacêutico ali trabalha mais com equipamento, com análises clínicas, com microscópio, por exemplo. Mas proporcionalmente falando, a maior parte da atuação no farmacêutico interage com pessoas, como é de qualquer profissão da área da saúde. Então, pronto de partida é gostar de pessoas, é gostar de gente, né? Ter a capacidade de interagir, de ter uma boa relação interpessoal. Na área farmacêutica, além dos conhecimentos das ciências biológicas, né, da saúde, das ciências da saúde, é imprescindível também um gosto, uma aptidão pela química, né? Pela química, porque para poder ser um especialista na área de medicamentos, eu preciso ter uma boa base de química. Não é uma base aprofundada, né? Eu preciso de uma boa base de química para, a partir daí, ter esse conhecimento e desenvolver isso. No mais, a profissão farmacêutica também ela é uma profissão que lança diariamente desafios para o profissional, de se reinventar. O cenário que a gente vive hoje é um cenário realmente de mudança, em linha geral, de avanço tecnológico. E para a profissão farmacêutica, assim como qualquer profissão da área da saúde, isso é algo que a gente precisa também. Então, essa aptidão pela química, gostar de gente, da interação, da relação interpessoal, eu acho que é imprescindível para um estudante de ensino médio que pensa em ser um profissional da área da saúde e pensa em ser farmacêutico também.